Olá, eu sou Lena Almeida, astróloga, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o eclipse lunar total que acontece na virada do dia 15 de maio para o dia 16 de maio. Lá pelas 11h30 da noite do dia 15, horário de Brasília, a gente começa a ter a lua encoberta. O eclipse, ele vai ter o seu apogeu em torno da 1 da manhã, também horário de Brasília. Se você quiser observar, é possível que você veja, afinal de contas, entre várias áreas em que o eclipse vai ser visível, as Américas. Então, nós seremos privilegiados com esse fenômeno celeste, se o céu permitir, se não tiver nuvens. Pois bem, o que é um eclipse? O eclipse é quando um astro fica encoberto por outro, né? Por alguns momentos, por algum tempo, por horas ou por minutos, ele vai ficar encoberto. Esse eclipse, sendo um eclipse lunar, a gente tem uma lua cheia, então ele acontece no signo de Escorpião, no 25º grau de Escorpião. Nesse eclipse, o Sol está no oposto dessa lua, né? Já que é uma lua cheia, no 25º grau de Touro. Por aspecto, no mapa do eclipse, Saturno também entra no jogo, fazendo uma quadratura com o Sol e com a Lua. Então, a gente já tem aí uma dinâmica de tensão nesse eclipse. Mas vamos, antes disso, entender que um eclipse lunar, ele pode parecer mais sutil, porque a maior parte dos efeitos é muito mais no nível emocional, psicológico, e menos no nível concreto. Mas, claro, o emocional psicológico, ele tem a ver com a forma como eu expresso isso, e aí sim, os acontecimentos concretos. É como se aquela coisa tivesse latente na minha vida e fosse aumentando, aumentando, aumentando nos dias que antecedem o eclipse, e lá no dia do eclipse, ou um dia depois, ou muito perto, né, um dia antes, aquilo transborda. Então eu tenho uma catarse, eu tenho um aprofundamento, eu tenho uma explosão emocional, eu posso ter várias coisas, mas sempre relacionado aos signos que estão envolvidos no eclipse e aos aspectos que eles vão fazer. Então, eu vou falar sobre esses aspectos para vocês também. Então, você já entendeu que o eclipse lunar, ele tem essa intensidade emocional. A gente está falando de lua, lua é intuição, é instinto, é emoção. Se eu tenho essa intensidade emocional, se eu tenho essa coisa toda dentro de mim, eu posso assumir que um eclipse pode ser muito sutil para uma pessoa e pode ser muito intenso para outras. Isso vai depender do mapa de cada um. Né? E também, não só do mapa de cada um, mas da condição que ela está vivendo. Então, por exemplo, eu posso ter o meu Sol bombardeado no eclipse, mas se eu estiver num momento muito tranquilo, talvez eu nem sinta tanto isso. É claro que eu vou ser impactada de qualquer forma, mas às vezes menos do que se espera num momento de crise. Então, vamos entender isso também. É muito importante você considerar que, ainda que eu traga para vocês os signos mais afetados, os planetas mais envolvidos, você vai ter que entender que nem sempre isso vai acontecer com você, e às vezes, mesmo que você não esteja dentro desses planetas que eu estou alegando, isso pode acontecer com você, dependendo do momento em que você vive. Então, dos seus trânsitos, de sua revolução solar, das suas progressões, enfim, do seu momento. Então, a primeira coisa é entender o seu momento. Como é que você chega hoje? Você chega ótimo, você está numa fase boa, está tudo tranquilo? A tendência é que o eclipse aconteça de forma mais legal, né? Mais regeneradora, mais reparadora, mais renovadora. Ah, não, eu estou vivendo uma crise muito difícil, muito tensa, muito. Então, a gente pode entender talvez uma catarse, talvez um processo de finalização, já que a gente está falando de escorpião aí. Então, isso também é importante de entender. Os eclipses funcionam no nível pessoal e no nível coletivo. Eu vou abordar para vocês principalmente no nível pessoal, porque é a minha astrologia, a minha forma de estudo, o que eu falo para vocês é sempre mais pessoal. Mas no nível coletivo, a gente pode pensar que nós vamos ter questões relacionadas a poder, relacionadas a dinheiro, o meu ou do outro, porque a gente tem um eixo touro-escorpião aí envolvido. A gente vai falar sobre posses, então. A gente vai falar sobre emoções profundas. A gente pode falar de fins de ciclos, começos de ciclos. A gente pode falar também de coisas que estão vindo à tona, segredos,
coisas que não eram muito claras e começam a vir, porque a gente está falando de escorpião. A gente também pode falar de finalizações, infelizmente, de mortes coletivas, mortes brutais, num nível coletivo. Afinal de contas, a gente tem escorpião no movimento, e nós temos também Algol, que vai estar muito perto do Sol, né? Eu quero explicar isso para vocês com mais calma daqui a pouco. Mas Algol é uma estrela muito difícil, uma estrela que traz muita possibilidade de agressividade. Então, a gente pode, num nível coletivo, ter alguma coisa muito tensa, mas lembrando que esse tenso normalmente está muito relacionado a coisas que já estão acontecendo. Então, é muito difícil você ter uma catástrofe do nada, né? Normalmente são coisas que estão acontecendo. Infelizmente, por exemplo, a guerra da Ucrânia. A gente pode esperar que talvez nos próximos dias a gente tenha alguma coisa muito chocante ali. Outros lugares de conflito que vão ter a influência do eclipse também podem ser atingidos. Mas, num nível pessoal, isso está muito mais relacionado à morte e renascimento, de forma simbólica. Então, um nascimento de criança, né? Nada mais simbólico que uma morte e renascimento, porque morre-se a mulher e nasce-se a mãe, né? Principalmente quando é o primeiro filho, a vida muda drasticamente depois que essa criança nasce. Então, a gente tem um antes, né? E um depois. Então, a gente deixa de ser uma coisa e se torna outra. Isso é uma morte e renascimento. Morte e renascimento também, quando eu finalizo um ciclo, e esse ciclo possivelmente já estava no seu limite, no seu final, no seu último minuto de respiro, e esse ciclo acaba. Então, a gente também tem esses movimentos nesse sentido. Outra coisa que tem muito a ver com o escorpião é a capacidade de regeneração. Então, por exemplo, se você está passando por uma doença muito grave, pode ser um momento bom para você se erguer. Se você está passando por uma crise emocional, psicológica, uma crise financeira também tem muito a ver com finanças, esse eclipse. Então, você pode aqui, nesse momento, trazer esse recomeço. Eu falei para vocês que o Sol e a Lua vão estar em oposição, porque é um eclipse solar, e eles fazem, os dois, um aspecto tenso que chama quadratura com Saturno. Quadratura são os aspectos, no meu ponto de vista, mais difíceis que a gente tem no mapa, que são as distâncias de 80 graus, de 90 graus, perdão. E as quadraturas, elas te obrigam a alguma situação de uma forma muito desconfortável. E Saturno é um planeta que fala de rigidez, de escassez, de dificuldades. Ele fala também sobre tomar a sério a vida, né? Ser responsável, se obrigar pelo que é seu, né? Se colocar, se posicionar. Fala também sobre estruturar as coisas, sobre a capacidade de organizar para crescer. Saturno não é exatamente um planeta ruim. Na verdade, eu defendo que não existe planeta ruim, tá? Ele tem um lado que é rígido, que é de escassez, de cobrar o preço, né, pelo que você faz. Então, ele te chama a realidade, ele te chama a razão. Mas, por outro lado, ele te dá estrutura, ele te traz segurança, ele te permite construir alguma coisa sólida. Como a gente está falando de um aspecto com o escorpião, a gente pode pensar numa reconstrução, sim. Mas um Saturno em aquário, como é o caso, ele vai chamar atenção para nossas obrigações coletivas, para as nossas responsabilidades enquanto seres vivos coletivos. Então, a gente pode ser chamado a uma responsabilidade de solidariedade, a de ajudar a reconstruir, a melhorar, a estruturar alguma coisa mais coletiva. No nível pessoal, isso também acontece quando você, por exemplo, precisa se reorganizar economicamente ou se reorganizar na forma como você lida com as coisas. Então, Saturno é um planeta de estrutura e de ordem, e ele vai estar acionado durante o eclipse. Além disso, eu entendo que duas estrelas vão estar muito, muito ativadas nesse eclipse, uma por causa do Sol e uma por causa da Lua. A que está ativada pela Lua é, é a estrela Gena. É uma estrela que fala de cura, porque ela tem a ver com a constelação do Centauro. Se a constelação do Centauro, que é o Quiron, né? É o curador, aquele que leva o fim da dor para o outro. Então, a gente tem que pensar que a minha dor
me faz sair do lugar onde eu estou e eu busco a cura. Nesse processo de buscar a cura, eu curo o outro, né? Isso tem muito a ver com o Kiron. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está passando por uma situação difícil em termos de saúde. Quanto mais você ajuda o outro, mais você faz aquele processo do Kiron e mais você se ajuda também. Então, a gente tem que pensar que a Jena está muito envolvida com essas possibilidades de cura individual, coletiva. A gente tem um mapa coletivo aí também acontecendo no eclipse, né? Eu falo para vocês, o eclipse acontece para o mundo todo, mas acontece para a gente também. Então, entre nós, a gente pode esperar possibilidades de cura, possibilidades de aumento, por exemplo, da nossa capacidade de transmutar as coisas, de criar as coisas, de melhorar as coisas, né? Juntando todos os significados aí. Outra coisa que não tão boa acontece é que o Sol vai estar muito próximo de Algol. Na verdade, ele está hoje grudado em Algol. Algol é a cabeça da Medusa na mitologia. Ela está relacionada a essa constelação. E Algol é uma estrela que traz uma energia feminina muito intensa, uma capacidade muito grande de sedução, de charme, de criatividade, de envolvimento, né? Essa potencial envolvimento, mas ela vai falar obrigatoriamente de uma perda, né? Existe uma agressividade aí, existe uma agressividade que leva à morte, no caso da história da Medusa, ela é decapitada, né? Ela é decapitada de uma forma agressiva. Uma hora eu conto a história da Medusa para vocês. Então, o Algol é uma das estrelas, talvez a estrela mais maléfica que a gente considera. Maléfico e benéfico são termos de astrologia tradicional, né? Embora eu não pactue 100% com esses termos, eu preciso respeitar muito, é o alicerce da nossa astrologia. E aí, Algol seria uma estrela que inspira cautela, receio e possibilidades de agressividade. Então, nós podemos ver aspectos isolados de agressividade, nós podemos ver algumas violências. Então, eu peço muita cautela para as mulheres, sobretudo, que estiverem em algumas situações possíveis de vulnerabilidade. Por exemplo, vou a uma festa e volto da festa sozinha, ou eu estou numa festa e me separo das minhas amigas, ou eu ando por lugares muito vulneráveis durante a noite. Eu gostaria de pedir um pouco de cautela, sobretudo para as mulheres, também, claro, para os travestis, para os transgêneros e todas as pessoas que se sentem um pouco mais vulneráveis com essa sociedade que a gente vive, porque algol também está relacionado a estupro, né? E muitas vezes estupro coletivo. Então, não é uma energia tão legal assim. Se tem uma parte muito legal desse eclipse lunar, e que eu realmente adoro eclipses lunares, eu acho muito legal essas oportunidades da gente evoluir, né, de ser chamados a experimentações e evoluir, mas eu preciso alertar vocês desse risco, então é muito importante que vocês tomem um pouco mais de cuidado, principalmente de hoje, né, que é dia 13 de maio, até a primeira semana pós-eclipse, que eu acho que são os períodos mais vulneráveis, mas lembrem-se que um eclipse qualquer ele vai ter um efeito de mais ou menos 6 meses. Então, são períodos de preocupação, tá? Se você estiver numa situação de vulnerabilidade, se acautele, tome os seus cuidados, esteja protegida, esteja segura, isso é muito importante. Dito isso, a gente tem que lembrar que a grande dinâmica aqui não é a violência, tá? A grande dinâmica do eclipse, a grande energia, o grande primordial do eclipse, o ponto mais importante do eclipse é pensar que eu posso regenerar. Então, se você vai tirar uma lição, se você vai se preparar para o eclipse, se você vai se atentar às coisas do eclipse, eu te trago algumas ideias. A primeira é olhar para o que você, para a sua vida, aonde eu tenho de mais e aonde eu tenho de menos. O eixo escorpião-touro fala muito disso. Aonde eu tenho de mais, eu preciso desapegar. Aonde eu tenho de menos, talvez eu precise me apegar. Então, ele fala sobre a gente se conectar mais com as pessoas, ele fala sobre a gente viver um pouco menos a posse. Então, a conexão ela pode ser profunda, mas não necessariamente a posse, né? Ele vai falar também sobre a gente entender que alguns ciclos precisam acabar, a vida é fluida e nada é contínuo, né?
Diz o profeta que nem uma coisa passa, o rio nunca vai ser o mesmo, né? Ele sempre vai estar em mudança. Então a gente tem que entender que a vida está sempre em mudanças e entender isso, entender que nada é permanente, que nada é eterno, que as coisas vão estar sempre mudando e fluindo. É muito importante para um eclipse de escorpião aqui, para um eclipse lunar de escorpião, porque você pode ser convidado a desapegar de alguma coisa que você gosta, né? Que você tem apego. Mas a gente tem que lembrar que escorpião não é ruim, tá? O escorpião, ele tem o lado negativo, se eu trabalhar muito no apego, no controle, naquela dominância, naquele jogo de poder, eu vou estar trabalhando numa energia negativa, mas se eu trabalhar na transcendência de escorpião, eu estou evoluindo, eu estou me desapegando, eu estou me restaurando, me refazendo, me recuperando. Escorpião está ligado à fênix, né? A mitologia da fênix, aquela ave que se renasce das cinzas. Então, vamos sintonizar o lado positivo de touro, que fala de abundância, que fala de alimento farto para todos, que fala de amor. Vamos sintonizar em escorpião, que fala de transcender, de regenerar e de recomeçar. Vamos olhar para o lado positivo, ainda que a gente se acautele no negativo, porque também é importante a cautela. E se você quiser saber um pouco mais sobre eclipses, tem um outro vídeo, como eu comentei no começo, tem um outro vídeo aqui no canal. E você pode me mandar suas perguntas aqui nos comentários, fique à vontade que eu vou te responder. Se você quiser conhecer mais meu trabalho, tem na descrição da minha página o link do Instagram, o link do meu site, o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com as pessoas que você gosta, curte o canal, se inscreve no canal, clica lá no sininho para você receber novamente as informações de quando tiver um vídeo novo e até o próximo vídeo. Bom eclipse para vocês. Eu sou Lena Almeida, astróloga. Seja bem-vindo.